Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre linguagem de programação MQL5. Bem, continuando aqui a nossa aula sobre funções de manipulação de eventos, tá? E só revisando o que nós já vimos até agora. Nós já vimos como funciona a função onStart, nós já vimos como funciona a função onCalculate e também nós vimos a função onInit até agora, tudo bem? Então, só relembrando que a função onStart é chamada uma única vez, a função onInit também é chamada uma única vez, tá? Enquanto que a função onCalculate é chamada várias vezes, ou seja, sempre que houver um novo tick, como eu mostrei para vocês aqui no nosso primeiro indicador, tá? Inclusive o código já está aqui, vocês vão acabar recebendo o código também do primeiro indicador, tudo bem? Então, só para a gente colocar aqui uma rápida descrição, que a função init, exatamente como a função start, é o que, pessoal? É chamado uma única vez quando dá inicialização de um programa, né? E não script, né? O programa nesse caso pode ser o que, pessoal? Ele pode ser tanto o indicador quanto EAS, não é isso? Então, a função onInit, ela funciona para indicadores e para EAS também, ok? Pois bem, pessoal, para a gente poder entender as outras funções de manipulação de eventos, e agora essa aulinha provavelmente ela vai ser um pouco extensa, tá? A gente vai agora desenvolver um EA básico, o meu primeiro EA, né? E a gente vai entender como que funciona a função onTick, onDayInit, onTimer, onTrade transaction, onBookEvent e onChartEvent. Portanto, essa terceira aula, a gente vai ver essa galera toda, como que funciona, tudo bem? Então, para isso, acompanha comigo aqui, pessoal, a gente vai clicar em Novo, tá? A gente vai agora criar aqui um Expert Advisor, né? Então, acompanha comigo, pessoal, quem puder fazer o passo a passo, né? Então, aqui no Meta Editor, você vai clicar no botão Novo, aqui no Wizard, né, no assistente, você vai escolher o quê? Expert Advisor e depois você vai avançar. Não é isso? Então, clicando em avançar, a gente vem agora para essa tela, onde a gente precisa agora colocar um nome. Então, a gente vai colocar o quê? Primeiro robô, né? Expert Advisor, a gente vai colocar como primeiro robô. Não é isso? E aí, pessoal, olha lá que interessante. Quando você usa o assistente, né, no próprio assistente, você já tem aqui quais são as funções de manipulação de eventos que são opcionais. Então, aquelas que são obrigatórias, quando a gente clicar aqui em finalizar o robô, vocês vão ver que elas vão ser automaticamente criadas pelo Wizard, tá? Porém, aqui nós temos o que, pessoal? As funções opcionais, né? E quais são essas funções? São todas as demais funções, né? Nós temos aqui onTrade, tá? Então, vou explicar para vocês como funciona a função onTrade. Nós temos aqui onTrade transaction, né? Nós temos aqui a função onTimer, nós temos a função onChartEvent e nós temos a função onBookEvent. Tudo bem? Todas as demais funções, né, são obrigatórias, enquanto que essas daqui são opcionais, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Como a gente quer aprender sobre todas, eu vou marcar todas as funções de manipulação de eventos, ok? Aliás, deixa eu deixar aqui, pessoal, sem nenhuma, tá? Eu vou concluir. E aí vocês vão ver quais que são as obrigatórias. Vamos primeiro para as obrigatórias, depois a gente vai aqui para as opcionais, tudo bem? Bem, quando eu clico em criar o primeiro robô, nós vamos ver aqui agora, pessoal, que nós temos aqui três funções de manipulação de eventos. Nós temos a função onInit, tá? Essa daqui a gente já conhece, lá dos indicadores, tá? Nós temos a função onDayInit, essa daqui é nova, a gente precisa entender como é que funciona, e a gente agora tem a função onTick. Então, nós temos aqui uma função já conhecida e duas funções novas, tudo bem? Para a gente poder entender quando essas funções são chamadas, né, a gente vai agora utilizar o famoso print, né, para a gente poder debugar essas funções, né? Então, vamos colocar aqui, print, estou dentro de onInit. Um novo print aqui embaixo, estou dentro de onDayInit, então vamos ser um pouquinho mais atencioso aqui, onDayInit, e aqui embaixo estamos dentro, né, de onTick, beleza? E aí, pessoal, onTick, por enquanto eu vou comentar, e a gente vai trabalhar apenas com essas duas primeiras, tá? onInit, e onDayInit. onTick agora a gente não vai ver por enquanto, ok? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro robô eu vou compilar, tá? Nenhum erro aqui, o compilador mostrou para a gente nenhum erro de compilação. E agora o que eu vou fazer? Aqui dentro do MetaTrader,
A gente vai abrir no navegador, né, pessoal? A gente vai abrir a aba de Consultor Experts, clicando nesse maisinho aqui, né? Quando a gente clica na aba Consultor Experts, nós temos aqui, olha lá que legal, o primeiro robô, tá? E aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai arrastar ele para o gráfico, nós não colocamos nenhum input nesse primeiro robô, o intuito aqui é entender apenas como funcionam as funções de manipulação de eventos, tá? E eu vou dar um OK. E aí, pessoal, quando eu dou um OK, o que acontece? Estou dentro de OnInit, foi impresso. E aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou agora fazer o que? Olha, clico com o botão direito do mouse sobre o íconezinho aqui de robô, né? Isso aqui, o MetaTrader utiliza esse artifício para visualmente mostrar para a gente que existe um robô em execução nesse gráfico, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou remover o robô. Então, quando eu removo o robô, pessoal, ele vai se desinicializar, ou seja, ele vai finalizar a sua execução. E é nesse momento em que nós finalizamos a execução do robô, é que a tarefa, né, dentro da função de manipulação de eventos onDayInit, ela é executada. Por isso é que nós temos aqui, olha, estou dentro de onDayInit. Portanto, ao colocar o robô para executar, né, todo trecho de código que tiver dentro de onInit é executado. Quando a gente finaliza a execução do robô, né, tudo que está dentro de onDayInit é executado. Tá? Então nós vamos agora o quê? Para que serve um onDayInit? Ou seja, quando finalizamos a execução de um programa, é executada a função onDayInit. Quando iniciamos a execução de um programa, é que é, digamos assim, executada a função onInit. Tá? E a função onTick, pessoal. Vamos lá? Eu vou compilar e a gente vai ver agora como é que funciona a função onTick. Vou limpar, vou colocar no gráfico o meu primeiro robô e dar um OK. Pessoal, a função onTick, ela é igual à função onCalculate. Tudo bem? Lembrando que a função onCalculate, pessoal, lá dos indicadores, né, que a gente inclusive está aqui dentro desse código, olha, meu primeiro indicador, né, a cada novo tick, como vocês estão vendo aqui, na coluna de horário, a cada novo tick nós tínhamos o que, pessoal? A função novamente calculada. Então essa é uma função que a gente chama de função que é recursiva, uma função que fica se repetindo o tempo todo à medida em que, digamos assim, um evento ocorre. No caso, que evento é esse, pessoal? O evento de entrada de um novo tick no mercado, tá? Então, sempre que há uma mudança de preço, né, um novo negócio, um novo tick, então nós temos o quê? A execução de todo o trecho de código que está localizado dentro aqui da função onTick, dentro do escopo, né, da nossa função onTick. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o nosso primeiro robô, mostrando aqui as principais funções de manipulação de eventos. Então, essas três, para todo robô, são obrigatórias. Tudo bem, pessoal? Para todo robô, elas são obrigatórias. Bem, eu vou parar a execução desse robô, e quando eu paro a execução desse robô, né, pessoal, um olho atento vai mostrar para a gente o quê, né? Que a função onDayInit, olha aqui no final, ela foi sim chamada, né? Como eu matei a execução do robô, lá no começo a gente não consegue ver mais, a função onInit foi chamada, foram vários onTicks, e quando eu finalizo a execução do robô, uma única vez, nós temos lá a função onDayInit sendo executada. Tudo bem? Então, essas três funções básicas a gente já entendeu. Vamos agora, pessoal, criar um novo robô. Esse daqui eu vou chamar de segundo robô, tá? E nesse segundo robô, a gente vai marcar agora todas as opções. OnTrade, OnTimer, OnChartEvent, OnBookEvent. A gente vai criar essas funções de tester, pessoal. Por enquanto a gente não vai criar, tá? Não vamos marcar as funções de tester, tá? Então eu vou concluir e agora, olha que interessante. Deixa eu só aumentar um pouquinho a área aqui para vocês poderem visualizar, pessoal. Nós temos agora o segundo robô, né? Então nós temos aqui, ó, o código do segundo robô, tá? E como vocês podem perceber, nós temos aqui várias funções de manipulação de eventos. Olha, nós temos a função onInit, nós temos a função onDayInit, agora nós temos a função onTick, que são as três básicas, né? E aí nós temos agora as novas funções. Nós temos a função onTimer, nós temos a função onTrade, um pouquinho mais para baixo, se a gente rolar, a gente vai ver as funções lá onTradeTransaction, tá? E também as funções onChartEvent, OnBookEvent. Está todo mundo aqui, a gente vai entender agora como que funciona essa galera toda, tá? Bem, as três primeiras nós já entendemos. Agora, olha que interessante, quando você usa o Wizard,
do próprio MetaEditor, dentro da função onInit apareceu um carinha novo aqui, olha. Que é esse cara? Nós temos o EventSetTimer com o padrão 60. Tudo bem? Pessoal, olha só, a função EventSetTimer, ela está ligada diretamente à função de manipulação de eventos onTimer. De novo, EventSetTimer é que, digamos assim, regula o funcionamento de onTimer. O que é a função onTimer, pessoal? Vamos lá. OnInit já vimos, onInit já vimos, né? OnTick também já vimos. Então agora nós estamos falando da função onTimer. Pessoal, a função onTimer é uma função que ela é executada de tempos em tempos. Tudo bem? Como assim de tempos em tempos? Em um intervalo fixo temporal, tá? No caso aqui, qual é esse intervalo fixo temporal? É o intervalo que você determina utilizando justamente a função EventSetTimer. No caso aqui, o 60, pessoal, significa o quê? Que a função onTimer ela vai ser executada a cada 60 segundos. Tudo bem? Lembrando que o EventSetTimer, pessoal, de forma obrigatória, o EventSetTimer precisa estar dentro de onInit. Tudo bem? De forma, dá para alterar na execução, mas não é o caso aqui, tá? Ele precisa estar dentro de onInit de forma obrigatória. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Dentro de onTimer, eu vou dar um print. E que print é esse, né? A função onTimer foi executada. Tudo bem? Vou colocar uma exclamação aqui e eu vou fazer o quê, pessoal? Vou compilar o segundo robô. Qual que é o problema? O problema é que, quando eu coloco o segundo robô para executar, eu vou ter que esperar 60 segundos para a gente ver essa mensagem aqui, né? A função onTimer foi executada. Então, assim, eu não preciso esperar 60 segundos. Então, eu vou colocar um intervalo menor, justamente porque o nosso intuito é só entender como é que funciona, tá? Então, aqui eu vou colocar dentro de EventSetTimer, eu vou colocar aqui 3. A cada 3 segundos, essa linha 43 será executada. Então, compilo, o robô já está sendo executado, né? E de 3 em 3 segundos, pessoal, olha lá, a função onTimer foi executada. Então, a cada 3 segundos, nós temos a mensagem de forma repetida, né? Ela está sendo impressa. Ou seja, a lógica que você colocar dentro de onTimer, ela vai ser processada a cada 3 segundos, tá? Se você olhar aqui o intervalo, ó, meio-dia e 26 e 46, meio-dia e 26 e 49, meio-dia e 26 e 52, 55, 58, 01, 04. Portanto, a cada 3 segundos a função está sendo executada. 7, 10, 13, 16, 19, 22 e por aí vai. Tudo bem? Então, pessoal, aqui você tem aqui o controle fino, digamos assim, do tempo de execução de uma determinada função no seu programa, tá? Por exemplo, a gente pode criar um robô e falar o seguinte, cara, de 5 em 5 segundos, verifica para mim, por exemplo, como que está a latência. De 5 em 5 segundos, faça uma verificação qualquer, tá? Então, é para isso que serve a função onTimer. Então, ela não executa a cada tique, mas ela tem, digamos assim, né, um tempo de execução controlado, tá? Lembrando, pessoal, que é perfeitamente possível você desenvolver toda a lógica operacional de um robô dentro da função onTimer, ao invés de você executar, por exemplo, dentro da função onTick, tá? Tem muita gente que gosta de executar robôs na função onTick, quando o robô ele precisa de uma velocidade maior, de processamento e tudo mais, tá? A cada novo tick, né? Agora, tem como, pessoal, a gente executar toda a lógica operacional de um robô tranquilamente dentro da função onTimer também, tudo bem? Então é assim que funciona a função onTimer. Agora, é interessante, pessoal, eu também não sei se vocês prestaram atenção, que quando a gente usa a função onTimer, tá? Nós temos o que, pessoal? Nós temos que a função EventSetTimer, ela, digamos assim, precisa ser chamada dentro de onInit. Porém, galera, a gente não pode esquecer de, digamos assim, matar o timer quando a gente finaliza a execução do programa. Por isso que também de forma obrigatória, ou seja, simplesmente pelo fato de você querer trabalhar com onTimer, você precisa também de forma obrigatória utilizar a função EventQTimer. Ela não tem nenhum argumento, tá? Então, EventQTimer toda vez, né, que o programa for desinicializado, ou seja, EventQTimer entra dentro de onInit, EventSetTimer entra dentro de onInit.
init. Isso é obrigatório, pessoal. De novo, isso é obrigatório, tá? Então, a função onTimer precisa, né, da EventKillTimer e a função onTimer precisa da EventSetTimer para funcionar. Tudo bem? Lembrando que EventKillTimer você coloca dentro de onTheInit, enquanto que EventSetTimer você usa dentro de onInit. Tudo bem? Agora, se você eventualmente precisa de algo que execute de forma mais rápida, você tem também, pessoal, a opção de, ao invés de trabalhar com EventSetTimer, eu vou comentar isso daqui, você pode colocar o EventSetMillisecondTimer. Tá? Então isso aqui também foi introduzido depois de 2015, né? Em 2015 só existia o EventSetTimer, né? Por necessidade da comunidade, a MetaCodes implementou também o EventSetMillisecondTimer. Não precisa nem dizer o que é, né, pessoal? É um timer que ele executa, digamos assim, em intervalos temporais menores do que 1 segundo. No caso, estamos falando de milissegundos, tá? Então, a gente pode fazer o quê, pessoal? Eu posso colocar, por exemplo, a função para executar a cada 500 milissegundos. Você não vai colocar 1 milissegundo aqui e compilar, né? Porque nada roda, né, com essa... com 1 milissegundo de precisão. Eu não vejo necessidade de desenvolver um robô que executa uma tarefa qualquer a cada 1 milissegundo, tá? Mas é uma opinião minha, duvido que vocês também tenham essa necessidade. Mas vamos lá. 500 milissegundos eu vou compilar. E aí o que acontece? Quando eu compilo, perceba, pessoal, agora nós temos a função sendo executada numa velocidade muito maior, 500 milissegundos, ou seja, 2 vezes por segundo. Tá? E se você olhar aqui, eu vou parar a execução do robô, se você olhar agora aqui, pessoal, nós temos aqui o timer, né, em milissegundos sendo processado, ó, 364, 864. Portanto, 1364, 1864, 500 milissegundos de diferença. Depois nós temos 2377, 2882, tá? Então, pessoal, às vezes bate 500 milissegundos, tá? Às vezes ele pode ultrapassar um pouquinho os 500 milissegundos, depende, obviamente, o quê? Da carga de processamento do terminal MetaTrader 5 naquele momento, tá? Então, isso depende muito de ter uma máquina boa também para esse timer aqui ser o mais preciso possível, ó. Às vezes ele bate certinho, né? Por exemplo, 395, 895, aqui ele bateu certinho. Mas algumas vezes ele não bate tão certo, né? Por exemplo, 419 para 921, aqui ele demorou o quê? 502 milissegundos. Então, enfim, é um esforço que o MetaTrader faz para ele executar o timer, obviamente, na maior precisão possível dentro desse intervalo que você seta aqui. Mas ele pode sim, né, ultrapassar um pouquinho esse intervalo que você coloca de 500 milissegundos, ou enfim, qualquer intervalo, tudo bem? Mas para que todo mundo entenda que a função onTimer, ela pode executar, digamos assim, numa frequência baseada em segundos, ou, se você precisar, né, também numa frequência baseada em milissegundos, ok? Então essa é uma função muito versátil, tá? Então praticamente todos os robôs que eu utilizo possuem um timer, tá? Para fazer diversas funções específicas, tá? Mas enfim, é mais uma função interessante. Pois bem, vamos agora às funções onTrade e onTradeTransaction. Bem, para a gente entender como elas funcionam, né, pessoal, eu vou comentar a função onTimer e vou aqui agora dar um print. Olá, né, estou dentro de onTrade. Então, ó, a função onTrade foi executada e aqui a função onTradeTransaction foi executada. Transaction foi executada. Então, vamos lá. Eu vou agora compilar o robô, tá? E agora eu vou colocar o segundo robô para executar no gráfico. Então, o robô está executando. Bem, pessoal, eu estou numa conta demo, tá? Eu estou numa conta demo, como vocês estão vendo aqui, né? Conta demo. E eu vou fazer uma operação manual nessa conta demo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, de forma aleatória, escolher compra-venda, vou vender. Então, quando você vende, o que aconteceu aqui, pessoal? Uma operação foi executada. Então, quando uma operação é executada, né, é que as funções onTrade e onTradeTransaction são chamadas, tá? Então, se você parar para olhar direitinho, olha só, a função onTradeTransaction, ela foi chamada 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tudo bem? Já a função onTrade, ela foi chamada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 vezes. Aí você vai falar, poxa, Rodrigo, mas você não fez 7 operações? Você só fez uma única operação. Exatamente, pessoal, tá? Eu fiz uma única operação, mas aí o que acontece? Dentro do terminal MetaTrader 5, né, existem, digamos assim, quando você executa um trade, quando você executa uma operação, né, existem, digamos assim, várias etapas da operação que elas são processadas pelo terminal MetaTrader 5. Tá? Você tem o que, pessoal? Você tem a aceitação da ordem pelo terminal, você tem o envio da ordem para a corretora, você tem a corretora mandando a sua ordem para a bolsa, você tem a bolsa confirmando para a corretora que a ordem foi executada, a corretora mandando para o seu terminal que aquela ordem foi executada e o seu terminal mandando para o seu robô que aquela ordem foi executada. Então são vários eventos, a gente não vai entrar em detalhes, né, em quais são esses eventos, mas uma única operação, pessoal, ela tem um gatilho, um trigger, né, de inúmeros eventos diferentes, tá? Nós não vamos entrar em detalhes agora nesses eventos, tá? Mas a princípio essas funções on-trade e on-trade transaction, portanto, elas são executadas sempre que uma operação ela é executada. Tá? Quando a gente chama de operação, pessoal, pode ser tanto uma ordem, né? Ou pode ser, por exemplo, o quê, né? Uma posição que você abre, tá? Por exemplo, se eu colocar uma ordem fora de preço, né? Então, só lembrando aqui do tanto de mensagens que nós temos agora. Então, eu vou apagar e agora eu vou fazer o quê, pessoal? Olha só, eu vou colocar uma ordem fora de preço, usando o gráfico mesmo, tá? Eu vou colocar um buy limit fora de preço, 102,620, ó, buy limit. Opa! Nós temos agora menos mensagens, como vocês estão vendo, tá? Eu não tenho mais aqui agora, né, 5 on-trade transactions. Agora só vieram 3. E eu também não tenho mais 7 on-trades. Só vieram 5. Por quê, pessoal? Porque são eventos diferentes que são, digamos assim, executados pelo terminal MetaTrader 5 de acordo com o quê? O evento, se é apenas uma ordem ou se o evento é apenas, por exemplo, o quê, pessoal? É uma abertura de posição, por exemplo, tá? Vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo, né? Então, vocês viram que abrir a posição gera uma quantidade maior de eventos, né? Enviar ordem gera uma quantidade menor de eventos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou limpar de novo a área de impressão. Eu vou pegar aqui agora essa ordem e vou, olha só, pessoal, simplesmente anexar um stop loss a essa ordem. Anexei um stop loss. Isso também gera, né, eventos do tipo on-trade e on-trade transaction, em quantidades menores ainda, né? No caso aqui, como vocês estão vendo, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho apenas 4 chamadas de on-trade e tenho também o quê, pessoal? 2 chamadas de on-trade transaction, tá? Então tudo... Ah, perdão, eu achei que eu estava alterando o stop loss, isso aqui foi uma alteração de ordem. Perdão, alteração de ordem. Eu acho que para colocar o stop loss eu tenho que apertar Shift e arrastar. Não, Ctrl, se não me engano. Eita, também não. Deixa eu alterar manual mesmo aqui. Eu vou pegar isso aqui, vou inserir um stop loss. Vamos colocar um stop loss qualquer aqui. Vai, 100.500. Opa, 100.500 e vou modificar aquela ordem. Ao modificar a ordem, olha lá, pessoal. Nós temos, de novo, 4 passagens de on-trade, 2 passagens de on-trade transaction. Tudo bem? Ou seja, eu inseri agora um stop loss, eu alterei a ordem pendente. Tudo bem? Então, todos esses eventos aqui, eles precisam o quê? Ser confirmados lá pelo terminal MetaTrader 5, pelo servidor MetaTrader 5 da corretora, tá? Então, esses eventos aqui, on-trade transaction, importante que todo mundo saiba, eles ocorrem quando um negócio é fechado, uma ordem é enviada, uma posição é alterada, tá? Então, é para isso que serve um trade e um trade transaction. Quais são esses eventos especificamente? A gente vai ver numa outra aula um pouquinho mais para frente, tudo bem? A gente só precisa agora entender como que essas funções elas são chamadas. Portanto, on-trade transaction são funções que ocorrem quando uma operação é executada. Tudo bem? Pois bem, pessoal, vamos agora para a função onChartEvent. Tá? Então, a gente já está quase matando, estamos chegando aqui no final, só faltam 2 funções. Então, vamos a onChartEvent. Então, aqui eu vou fazer o que agora? A função onChartEvent foi executada, eu vou compilar o meu robô. O robô está no gráfico, está rodando, tá? Eu posso até cancelar a ordem, não me interessa mais entender como funciona
ou onTrade, onTrade transaction, tá? Pessoal, o que é a função de manipulação de eventos onChartEvent? Essa função, gente, ela ocorre toda vez que você interage com o gráfico. Ou seja, se eu clicar com o mouse dentro do gráfico, cliquei. Opa, o que aconteceu? Aqui eu tenho uma mensagem, ó, a função onChartEvent foi executada. Portanto, o que é a função onChartEvent? É uma função que ela mostra o que, pessoal? Ela é executada toda vez que você interage com a área do gráfico do robô ou até do indicador, tá? Dá para a gente utilizar também onChartEvent dentro de indicadores. Funciona, tá? Então, de novo, olha só. Se eu clicar aqui dentro, ela é executada. E se eu clicar e arrastar o mouse, pessoal? Se eu arrastar o meu mouse, eu cliquei e segurei. Essa função está sendo executada inúmeras vezes. Inúmeras. Olha quantas vezes um simples clicar e arrastar do mouse faz com que essa função seja executada, tá? Então aqui, pessoal, dentro de onChartEvent tem como a gente separar o tipo de evento, se é um clique do mouse, se é um arrastar de mouse. E olha que interessante, se você clicar no seu teclado, ó, apertei, por exemplo, a letra B no meu teclado, só de apertar a letra B no meu teclado, B, né, a função onChartEvent, ela é executada também. A, B, C, D, qualquer tecla, pessoal, que você aperta no teclado, eu estou apertando no teclado, e isso faz com que a função onChartEvent seja executada também. Então, não é uma função que ela serve apenas quando você interage com o mouse no gráfico, tá? Mas quando você interage com o mouse ou com o teclado, tá? Inclusive, tem como, pessoal, dentro de onChartEvent saber qual tecla no seu teclado você apertou. Tá? Qual tecla você apertou, se é um clique de mouse, se é um clique e arrasta do mouse, né? Um arrastar do mouse. Então, assim, não vamos entrar em detalhes, mas, de novo, o que é importante que todo mundo saiba é o que, né? Essa função chamada de onChartEvent, ela é executada toda vez que você, de novo, interage com a área do gráfico ou com o seu teclado. Tudo bem? E para terminar, pessoal, eu vou comentar agora isso aqui e vou agora utilizar o onBookEvent. Então, vou imprimir, né, a função onBookEvent foi executada. Então, olha só, eu vou compilar e olha que interessante, nada está acontecendo. Por que nada está acontecendo, pessoal? Porque exatamente como no caso da função onTimer, tá? Vocês lembram, né, pessoal, que eu expliquei ainda há pouco, que no caso, para que a função onTimer funcione, eu preciso fazer o quê? Eu preciso utilizar o EventSetTimer, meio que para ligar ela, e o EventQTimer para desligar a função onTimer, não é isso? No caso, pessoal, da função onBookEvent, eu preciso do mesmo artifício, tá? Eu preciso de algo que ligue e de algo que desligue a função onBookEvent. Então, para ligar, a gente liga onde? Dentro de onInit, e para desligar, a gente desliga dentro de onDayInit. Então, vamos lá. Como é que eu ligo a função onBookEvent? Eu ligo da seguinte maneira, tá? MarketBookAdd. Então, né, MarketBookAdd, enfim, né? A função MarketBookAdd, pessoal, quando eu abro parênteses, né, você vai ter aqui o próprio MetaEditor mostrando para mim o quê? Mostrando para mim quais são os argumentos que eu preciso utilizar dentro de MarketBookAdd. Então, eu só preciso passar como parâmetro, né, para ligar a função, pessoal, qual é o símbolo que eu gostaria de obter dados de book. Então, eu vou utilizar o quê? Underline symbol. E esse underline symbol, pessoal, na linguagem MQL5 significa, olha, o símbolo corrente. E o que significa símbolo corrente, pessoal? É o símbolo, né, onde o meu robô está sendo executado. E o símbolo onde o meu robô está sendo executado, olha aqui, está no canto esquerdo superior do gráfico, no caso, o InV19. Portanto, eu estou fazendo aqui, olha, eu gostaria de ligar os dados de book para o ativo corrente, tá? Então, MarketBookAdd é a mesma coisa que EventSetTimer, digamos assim, para o onBookEvent. Tá? E como é que eu desligo o book, pessoal? Para desligar o book, você coloca o seguinte, né? MarketBookRelease. Release é como se fosse o quê? Soltar, né? Ou seja, desligue o book do ativo corrente. Tudo bem? Então vamos deixar comentado aqui, pessoal, o seguinte, né? Liga a função onTimer, que aqui embaixo, liga a função, né, onBookEvent. Já aqui embaixo nós temos o que, pessoal? Nós temos o que? Desliga a função onTimer
e mais para baixo, desliga a função onBookEvent, tá? Então essas funções, elas de fato são as duas únicas que precisam ser ligadas e desligadas, digamos assim, tá? Então olha que interessante, se eu compilar agora, lembrando que agora eu estou o quê, pessoal? Ligando, né, o acesso a dados de book, tá? Então se eu compilar, compilei, olha que loucura, pessoal, a função onBookEvent, ela está sendo executada inúmeras vezes. Então o que é que faz com que a função onBookEvent seja executada, pessoal? Essa função de manipulação de eventos, ela ocorre toda vez que uma manipulação, uma alteração no book de ofertas ocorre, tá? Então, como a gente está utilizando mini índice aqui, pessoal, mini índice é um ativo muito rápido, isso aqui imprime toda hora. Para a gente ver essa função funcionando melhor, eu vou colocar um ativo com menor liquidez. Vamos colocar um BOVA11 da vida, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu remover esse robô. Cadê? Remover. Limpar a área de impressão. Vou trocar o ativo para BOVA11. Vou colocar o book de BOVA11. Tá? Então, vamos arrastar aqui também. Beleza. Então, tá lá o book de BOVA. Né? Se eu colocar aqui agora, pessoal, o segundo robô, percebam, se bem que está tendo até muita movimentação em BOVA. Deixa eu tentar pegar um papel com menor liquidez. BES3, esse daqui não tem liquidez nenhuma, pessoal, tá? Então aqui, olha lá, o book se movimenta muitíssimo pouco, tá? O book se movimenta muitíssimo pouco para esse papel, só que toda vez que uma movimentação no book ocorre, a função onBookEvent, ela é processada, tá? Então no caso aqui, olha, só foi processado 2 vezes até agora. Vamos ver se o book altera, pessoal. Se alterar, a gente vai ver a terceira vez sendo impressa aqui, mas é um ativo com pouca liquidez. Então, provavelmente, a gente nem deve ver uma terceira vez aí. Tudo bem? Então, para que todo mundo entenda, em ativos com muita liquidez no book, né, a função vai rodar toda hora. Em ativos com pouca liquidez, olha lá, terceira vez, né? Apareceu uma nova ordem, cancelou uma ordem no book, então é aí que a função onBookEvent ela é executada. Tudo bem? E com isso a gente termina a nossa aulinha sobre funções de manipulação de eventos, ok? Esse código-fonte vai ficar disponível para vocês também, para vocês poderem entender como que funcionam essas importantíssimas funções de manipulação de eventos, ok? Obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.